eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Daniela, sejas muito bem-vinda ao Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Oi, pessoal. Boa tarde. Carol, é um prazer enorme estar aqui. Estou bem animada, né, por esse bate-papo, por essa troca. Muito obrigada pelo convite. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Daniela, muitas mulheres como eu passam por uma verdadeira transformação após a maternidade. Como tu vê esse processo de redescoberta na vida das mulheres, especialmente depois de grandes mudanças? Bom, eu acho que, sobretudo falando da maternidade, eu acho que a maternidade ela é um processo de muita transformação, né? Eu digo que a gente primeiro se perde para depois se encontrar, que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui, né, Carol? Com certeza. Porque é como se a gente perdesse as nossas identidades anteriores, assim, né? Eu era uma profissional, eu era uma pessoa independente, eu tinha controle da minha agenda, do meu tempo, e de repente eu não sou mais aquela pessoa, eu também ainda não sou a pessoa que eu vou me tornar, eu estou naquele limbo, né, onde eu acho que esse senso de identidade que a gente tem, ele fica pausado por um tempo, né? Com certeza. Para então a gente ir se redescobrindo nesse processo de maternar, nas diferentes fases, né, que a gente vai atravessando na maternidade. É literalmente um antes e um depois. Exato. E a gente só descobre o caminho caminhando. A maternidade ela é construída no dia a dia. Exatamente. Não tem uma fórmula pronta. Exato. E o que eu acho mais bacana, assim, desse processo de transformação da maternidade é que eu digo que a gente não perde a mulher anterior, né? A gente amplia essa mulher. Com certeza. Porque, na verdade, no processo de maternar, a gente se entra em contato com aspectos nossos que estavam, vamos dizer assim, escondidos, esquecidos, desconhecidos, né? E muitas vezes, assim. Porque ali na relação, né, mãe, filho, a gente se depara com as nossas sombras, né? A gente... Inseguranças. Sonhos, projeções, desejos que a gente, né, desconhecia ou estava, né, com pouco contato. Então a gente vai integrando essas partes nossas, né, que vão aparecendo ali na maternidade. E se transformando, né? Florescendo. Exatamente. Eu vivi muito isso quando eu decidi profissionalizar algo que era uma paixão antiga, o mundo do vinho. Sem deixar de lado o direito. Fui criando novos caminhos, somando saberes, territórios. Como tu enxerga esse movimento de mulheres que se reinventam sem necessariamente romper com as suas origens, mas ampliando os espaços de expressão e realização? Que foi bem o que aconteceu na minha experiência pessoal e profissional. Eu não abri mão da minha primeira formação, mas eu ampliei. Eu estou somando uma outra atividade profissional, uma outra realização. É um novo despertar. Exatamente, é um novo despertar. Eu acho que isso acontece, né, pode acontecer de várias maneiras, né, ao longo da maternidade, né, pegando a maternidade como esse processo assim, de transformação, de grande mudança na vida. Porque, primeiro que tem essa viagem para dentro, né, onde a gente primeiro se perde muito e fica sem essa noção de quem somos, para onde estamos indo. Mas aí eu acho que isso também propicia um olhar para dentro no sentido dos nossos desejos, né, de o que a gente vai poder fazer agora, por exemplo, que os filhos estão maiores. Bom, a gente está na fase deles adolescentes, né? Acho que é meio crise de identidade, assim, né? E agora, né? Eu não sou mais essa pessoa na função de cuidar quem sou eu agora, né? Então, eu vejo que isso que aconteceu contigo, né, Carol? Como algo assim, de repente, tu precisou pausar. Essa pausa te permitiu te autoconhecer mais em alguns aspectos, identificar alguns desejos. E a partir disso, eu acho que conforme a gente abre espaço no psiquismo para outras paixões, como tu disse, né? A gente pode ir em busca dessas outras paixões, mas
mas assim, levando junto aquilo que já era nosso e que a gente tinha certeza que queria manter, né? Sim, e quando tu fala dessa fase que a gente está vivendo, a gente está realmente numa fase onde que a gente deu a base, a gente deu a estrutura e a gente não se torna mais tão necessária. Exato. E o não se tornar mais tão necessária, paradoxalmente, isso nos liberta. E isso quer dizer que fizemos um bom trabalho. Porque a mãe que não é mais tão necessária, ela é uma mãe que cumpriu, de uma certa forma, aquele papel na primeira infância com uma base sólida. Foi bem internalizada, Exatamente. Né? A gente pode ocupar, se reapropriar de outras funções nossas na vida, né? A mulher, amiga, profissional, que aquilo ali está bem sedimentado, aquele investimento inicial, né? Foi uma construção muito sólida. Isso. E eu sinto muito isso. Eu sinto que o meu propósito ali na maternidade, ele é eterno, né? A gente não deixa de ser mães. Os filhos serão sempre os nossos filhos. Mas que vão se mudando as relações e os papéis e a nossa necessidade. Os filhos, eles vão crescer, eles vão ampliar horizontes, eles vão voar. E a gente também tem que se preparar para isso. Para não se esgotar numa função que não existe mais. Para não ficar sem propósito. Para não ficar se sentindo abandonada. Então, tu volta a olhar para ti, insere novas camadas, novos objetivos, novas paixões e seguimos todos buscando a realização, porque não terminou para nós, né? Claro, somos novas, somos mães jovens e estamos aí com uma longa trajetória ainda pela frente. Certamente. Né? E isso que tu traz é porque eu acho que é bem isso. A gente vai integrando outras coisas, né? E a gente se torna mais inteiro. A gente não precisa deixar para trás. A não ser que nessa reinvenção a gente vá se dando conta de algumas coisas que não fazem mais sentido, mas que não foi o caso, né? O teu caso profissional, eu acho que tu, ao contrário, agregou, né? Outros conhecimentos, possibilidades, com certeza. Sair daquele papel que estava não limitante, bem capaz, a maternidade não é isso, mas a gente se limita por um tempo achando que a gente é só aquilo, que a gente pode, eu não posso muito mais, eu já tenho a minha função profissional, eu já tenho a maternidade, como que eu vou inventar mais alguma coisa para mim? Exatamente. Mas a gente pode muito. Claro, a gente não pode ficar preso, restrito à função, né? Porque nós temos um eu, que ele é muito mais amplo, né? Então eu digo assim que a gente não se torna menos mãe, a gente só não fica apenas mãe, né? A gente se torna também mãe. Mas né? não é fácil, né? Não é fácil, tem que lidar com as culpas, com as exigências externas, com toda uma questão cultural que exige, né, que a gente viva essa maternidade com um nível de exigência que parece assim, bom, agora não tenho tempo para mais nada e eu tenho que gostar, não posso reclamar que eu tô cansada. O não poder buscar na escola, muitas vezes, o não poder, hoje, por exemplo, eu não pude almoçar em casa com os meus filhos, e aí tu tem que pensar, mas eu não sou menos mãe por isso, eu não amo menos por isso. Muito pelo contrário, eu estar me realizando, eu estar em busca daquilo que me satisfaz fora desse papel de mãe, isso me abastece para quando eu volte para o papel de mãe, eu volte plena, íntegra, completa. Perfeito. Isso é algo assim que os psicólogos falam muito assim, né, na atualidade, para que a gente possa se permitir essa liberdade de ir atrás dos próprios desejos, porque buscar os desejos não é egoísmo, é autopreservação, né? Porque a gente precisa ser feliz, os nossos filhos precisam que nós sejamos felizes, né? Mães felizes vão, digamos, colocar menos expectativas frustradas em cima dos filhos, porque vão ter o seu caminho, né, satisfatório. Profundo, mas extremamente real, verdadeiro, né? E eu acho que é isso que nós temos que ser, né, na vida, pessoas reais, mães reais, profissionais reais que tá aqui, que aí renuncia um pouco de um momento da maternidade, ou a mãe que tá lá e deixa com que um trabalho não fique tão perfeito, é o real, né? A gente quer ter múltiplas funções, não tem como ter excelência em tudo, né? Não, é o legítimo aquele assim, como é que tu dá conta de tudo? Eu não dou. Eu não dou. Tá tudo certo, não eu dou conta de não dar conta, né? Exatamente. Essa é a questão. É bem por aí. Quando a gente decide abrir um novo caminho na própria trajetória, mesmo sem abandonar o interior, é comum o medo, a insegurança, que isso apareça de uma forma mais cristalina. Como as mulheres podem acolher esses sentimentos e ainda assim dar o primeiro passo em direção a esse novo? Difícil, né? Mas acho que muito possível, né? Uma das coisas que, é claro, eu vou dizer, puxando, né,
aqui abraça pro meu lado, né? É com autoconhecimento. Ai, tirou da minha boca. Assim. Né? Porque eu acho que parece tão clichê. Isso. Mas é isso, né? É o que sustenta, né? É sobre isso em todos os nossos papéis. Porque é saber que vai ser difícil, é saber que a gente vai se deparar com vulnerabilidades, com o não dar conta, com o medo. Será que eu tô no caminho certo? Será que é por aí? Será que eu fiz uma boa escolha? Isso. O tempo inteiro, esses questionamentos, isso, eles vêm. Né? E quanto mais opções a gente tem, às vezes mais confuso parece que fica, assim, né? E que medo, né? Eu costumo dizer muito no consultório também, uma frase que pode parecer pronta, mas é que eu acho que ela é tão verdadeira, assim, medo se enfrenta com coragem. Então, não é ficar esperando não ter medo, não se sentir inseguro, né? É qualquer situação da vida que nos tira da zona de conforto. Estar aqui me tira da minha zona de conforto, né? Então, eu penso, como é que vai ser? Né? Será que eu vou dizer? O que vão me perguntar? Mas é enfrentar, né? Enfrentar com consciência de que a gente não precisa ser perfeito, cuidar da autocobrança, ter autocompaixão, né? Focar em ir em direção às coisas que nos interessam, mesmo com receio, né? Dani, eu acho que é muito isso que tu fez, né, Carol? Muito. Porque tu imagina o super desafio de depois daquela pausa, porque a maternidade é essa pausa dos nossos outros papéis, né? Tu tem que dar essa retomada, né, que a gente comentou. Não, e tu tá na pausa do amor, e tu tá numa pausa que é confortável de uma certa forma, que tu tá ali aninhada no teu eixo, na tua fortaleza, dando amor. E aí depois tu... Não, eu posso ir um pouco mais, mas eu tô com medo de inovar, medo de sair da zona de conforto, medo de olhar para os teus filhos muitas vezes e dizer, não, agora a mãe não pode. Uma mãe que estava muito mais disponível. De se colocar também disponível. Exatamente. Né? Olha, nesse momento a mãe não pode, hoje a mãe não Porque está. Porque a gente confunde isso com desamor, total, né? Com culpa. Não sou uma tão boa mãe, meu filho tá largado, né? Mas não. Pelo contrário. E às vezes uma mãe que não está ali todo o tempo disponível está com uma conexão amorosa de muito mais qualidade do que uma outra mãe que de repente está se obrigando, tendo que se enquadrar num papel que não contempla o que ela não deseja. Não olhando para si. Isso é muito essa busca que tu iniciou aqui falando do autoconhecimento. Isso é uma questão importantíssima. Exato. Porque tu tens que te conhecer as tuas necessidades, os teus limites, o teu querer. E não ter vergonha de sustentar isso, de bancar isso. A tua escolha. E tu não precisa escolher uma coisa só. Tu pode ser múltipla nas tuas escolhas. E tá tudo certo. Eu vejo dessa forma, assim, e eu apliquei isso na minha vida. Eu tenho mais de uma escolha, mais de um papel, mais de uma função. A mãe, a mulher, a profissional. E tá tudo certo. E eu tô feliz, assim. E tá tudo certo, porque também tu não espera que esteja tudo perfeito, né? Não está tudo perfeito. Nunca é tudo perfeito. A vida é isso aí, ela vai acontecendo no dia a dia e vão tendo os imprevistos, tu maneja daqui, adapta dali e vai vivendo. E quando a gente chega nesse lugar de entender que a vida é isso, que a vida envolve faltas, imperfeições, a gente relaxa um pouco nesse lugar real, né? Isso é tão bom, é tão libertador. Isso com 20 anos, Sim, mas é que isso passa, como tu disse, pelo terreno do vivido, né? E não daquilo que a gente lê e estuda. Eu olho para trás e eu penso, aquela Carol, nossa. Exato, que bom que a gente vai se transformando, evoluindo, né? Com certeza. Dani, tem muito silêncio entre o que a mulher quer ser e o que dizem que ela tem que ser. Como a gente rompe com isso sem se sentir egoísta, né? Isso que a gente está falando. Existe um papel idealizado para a mulher, de cuidar da casa, de maternar, de ser a mulher daquele lar. Sim. E quando a gente assume esse papel, mas esse papel ele deixa de ser único, tu não é protagonista, mas só como essa função, como vista como essa mulher ideal da casa, do lar no melhor sentido, mas não no sentido pejorativo de ser do lar. Como que a gente lida com isso? Olha, bom, eu amo isso, eu escolhi ser mãe, eu escolhi ter a casa, mas eu também tenho outras escolhas. E isso não diz sobre o desamor, sobre o desafeto, sobre o que eu não posso ser. E existe muito isso na nossa sociedade. Sim, existe. A gente tem um rótulo que a gente tem que rezar aquela cartilha. Sim. Mas tem um modelo, né? No qual tu tem que te enquadrar. Eu acho que principalmente nessa vivência, assim, desse momento que tu passou, né, da maternidade, que é quando tu te dá conta de que eu quero fazer alguma coisa para além daqui, né? E sair disso e desbravar outras coisas, é quando vem talvez
essa culpa ou essa preocupação com o que as pessoas vão dizer disso, né? Eu acho que tem momentos na vida em que o mundo, a sociedade, as pessoas esperam algo de nós, só que aqui dentro, né, o nosso coração, a alma, enfim, o que nós deseja grita uma outra coisa, né, Carol? Eu acho que isso é muito difícil. E eu diria que não é egoísmo. Eu acho que quando a gente olha para isso de um prisma, de entender que isso é saúde, né? Tu saber aquilo que tu precisa e tu te sentir no direito de buscar aquilo que tu precisa, os teus desejos mais íntimos, eu acho que não só é importante, como é a única forma de viver de fato coerente, né? Com autenticidade e sendo feliz. Claro que não significa dizer que a gente vai colocar isso em prática ignorando todo o resto, né? Tem o tempo das coisas, tem o contexto onde a gente está, mas pelo menos ter essa clareza, assim, né? Isso me faz bem. E apreciar a beleza da nova fase, porque eu vivi isso muito intensamente na maneira como me posicionar frente a essas novas escolhas, porque no início eu estava me posicionando de uma forma mais frágil, até insegura, por medo do novo. A gente tem medo do novo. Claro. O que é desconhecido nos amedronta, nos apavora. Não quer dizer que a gente não vai enfrentar. A gente enfrenta com medo. Eu sempre fiz isso na minha vida. E eu sempre adotei, também sou uma pessoa que me trato, mas eu sempre adotei, olha, tô com medo de tal situação, de tal questão. E eu vou lá e penso assim, como que eu vou enfrentar isso? Superando esse medo. E qual é a única maneira de superar esse medo? Enfrentando. Não pode porque fugir. A realidade nos mostra o que é fantasia e o que é real, né? Exatamente. Essa é a primeira coisa. Né? Então, às vezes, nada como uma boa dose de realidade para a gente conseguir, né? Vamos dizer, despistar um monte de coisa que nunca vai se confirmar, né? Mas que a gente fica ali alimentando, né? Com certeza. E estar ocupada é uma maneira muito eficaz para não alimentar essas questões, esses devaneios. Essas questões, exato. Da mente. Uhum. Depois da maternidade, muitas mulheres sentem a necessidade de repensar a sua vida como um todo. Inclusive as escolhas profissionais e pessoais também. Como tu vê, então, tecnicamente, a maternidade nesse processo do reencontro com os desejos antigos, na coragem de buscar o novo, sem a gente abandonar quem a gente é? Porque claro, a gente está falando aqui como mãe, como mulher, mas também tu pode trazer essa veia técnica, analisando assim, bom, a gente aquela linha, voltando naquela linha do ideal que pensa, a gente sai da escola, a gente vai para a faculdade, daí a gente casa, daí a gente é mãe, e tudo isso num processo em que a gente é jovem, que a gente, né, na nossa geração, sobretudo, hoje em dia até muitas mulheres estão casando e maternando um pouco mais tarde. Mas nós ainda somos de um outro tempo que a gente, né, fez essa caminhada dessa forma. E aí, chega num ponto, os filhos criados, adolescentes, já desbravando o mundo, os nossos mais velhos, inclusive 1 mês no Canadá, e a gente se pega assim, opa, não quero que me julguem, não quero me sentir culpada, vou buscar ajuda profissional também. Quem não faz terapia ou busca um momento que eu acho que as pessoas fazem essa escolha, optam por esse apoio. E que bom que façam, que bom que procurem, porque muitas pessoas julgam também o buscar ajuda. E é essa questão que eu quero trazer aqui nesse enfoque. Como que fica isso na cabeça? Tu passa por isso chegando no teu consultório, mulheres querendo se descobrir, trazendo esses questionamentos e até muitas vezes a culpa por estar ali se tratando, ou então as pessoas costumam dizer, eu já escutei isso muito na minha roda social, não, eu não quero me tratar porque eu tenho medo de encarar o que eu vou descobrir me tratando. Sim, eu acho que essas são crenças muito relacionadas à busca pela terapia, né? Às vezes esse receio de o que eu vou encontrar, o que eu vou me dar conta, que mudanças eu vou ter que fazer na minha vida, ele não é tão consciente, né? Mas existe uma resistência, assim, de buscar, porque o processo de terapia em si, ele é para ser muito esclarecedor, né? Sobre a gente, assim, né? Então, o que eu quero, os meus desejos, as minhas buscas, eu tô feliz ou não tô nesse lugar onde eu tô, em diferentes contextos da minha vida. Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo, acho que gera uma bagunça que às vezes a gente quer manter a situação como ela tá, né? Ficar muitas vezes num limbo. Tipo, não tá bom como tá, mas se eu mexer... Isso. E eu acho que aí, voltando, né, pra tua pergunta, que acho que foi assim, como é que
que acontece essa transformação, ou se eu vejo que isso uma acontece, virada de chave. eu acho que a maternidade chega e bagunça tudo, assim, né? Ela te coloca em situações de esgotamento, onde tu não tem tempo pra nada, onde tu fica nem vulnerável, onde tu fica privado. Pra mim o sono do pega básico, muito. né? Então, assim, acho que é um chacoalhão, assim. E aí eu acho que é aquele momento que tu te desconstrói e tu começa a te construir, né, Carol, durante todo o processo. A gente segue se construindo, ela tem diferentes fases, eu acho que não se encerra no parto, nem no puerpério, nem quando os filhos crescem, nem quando tu é adolescente. Eu acho que a gente vai se transformando. Como é que a gente não se perde nisso? Tu falou da nossa essência, do nosso... Aí eu acho que realmente é o autoconhecimento, assim. É tu ir não te perdendo disso que tu vai, assim... Agregando a ti, exatamente. Que isso vá tendo uma coerência com aquilo que é o principal para ti, né? E aí cada um vai ter que faça sentido. Aí não tem certo ou errado, não tem, né, o que né, a sociedade orienta ou não. Claro que essas coisas vão sempre influenciar, mas se a gente tem uma estrutura coesa de autoconhecimento, essas coisas, eu digo, batem e voltam, né? Porque se a gente tá frágil, bate, se mistura com tudo, eu já não sei mais o que entrou, o que sai. Então, eu acho que ter essa, como tu diz, eu me trato, né, eu tinha para mim essa clareza, e daí é mais fácil bancar, como tu falou. Claro. Tirar o véu que encobre. Tirar o véu, porque acho que a gente tem que botar essa máscara, daí assim, às vezes é aquela mãe que tá exausta e que tem que dar um sorrisinho, que tá tudo bem, tá tudo né? bem. E ou a mulher que não queria voltar pro trabalho, ao contrário, mas tem que voltar porque a sociedade... Então, assim, que a gente não se deixe silenciar, né? Porque isso não é saudável. E como é automático, muitas vezes as pessoas perguntam, se eu tô muito ocupada, eu já fiz isso. As pessoas, e aí, Carol, como é que tu tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Eu nem sei o que tudo bem é esse que eu tô respondendo. Mas tá tudo bem. Exato. E quando é só pro outro, no automático até vai, né? Mas que a gente não se diga tá tudo bem quando não tá tudo bem. Eu acho que esse é o ponto crucial, assim. Falando sobre recomeçar, tu, como profissional, tu acredita que existe um momento ideal para recomeçar ou ele vem de um start interno? Assim, ideal, eu diria que não. Eu acho que o ideal é quando tu te vê pronta para essa jornada, né? Para esse renascer, assim, porque assim como existe um luto, vamos dizer, como tu estava falando, né, de outras partes nossas, de uma liberdade, existe um renascer também. E acho que ele pode acontecer a qualquer momento. Eu acho que tem momentos que são mais fáceis que outros, né? Mas ideal, acho que não. Eu queria abordar aqui contigo também, tu acompanhou isso pessoalmente, junto com essa transformação profissional, agora no verão, eu também fiz um despertar pessoal. Eu viajei sozinha por 40 dias. Eu fiz essa imersão. Foi um ato de coragem, para mim, muito significativo. Sim. Eu nunca poderia imaginar que eu seria capaz de viajar 40 dias delegando o meu papel de mãe naquele momento, porque eu estava em outro país, em outros países, e eu não poderia resolver de imediato as situações que se apresentassem no dia a dia. Eu continuei sendo mãe e poderia... Tem que ter coragem, uma boa rede de apoio, né? A gente saber que todo mundo por aqui, né? Com certeza. Onde ficou vai estar bem, né? E aí tu vai naquela questão da construção da base muito sólida para que te permita essa caminhada, essa jornada, essa experiência. Exato. Porque se tu não tens essa fortaleza, tanto no deixar quanto no que tu deixa, é muito difícil. Certamente. E nenhum momento na minha viagem eu me senti insegura, com dúvida do que eu estava fazendo, ou eu também me senti só. Não. Eu estava completa, eu estava bem, eu estava me conhecendo, e ali foi um ato de autoconhecimento, momento de muito profundo, e mais na maternidade, porque muitas pessoas fazem isso mais jovem, com 20 anos, com 18 anos, vão morar fora, vão viajar sozinha. E eu, naquela época, optei por não fazer isso. Não foi uma escolha que eu não quis. Eu estava em outra fase, em outro momento da minha vida. E agora, eu quis investir nessa jornada profissional. Esse é o momento, né? Quando a gente se vê disponível para viver isso. Pronta, sem insegurança, sem culpa. Eu fui plena. Eu fui sabendo. O silêncio, né, Carol? Eu digo assim, o silêncio, porque
a casa com filhos, ela é barulhenta, né? E não só no sentido, assim, literal ali, do barulho que eles fazem. Não, de tédio a gente não morre o tempo inteiro. Mas é barulhenta também, no sentido dessas expectativas que estão colocando sempre na gente, da exigência do cotidiano, da exigência da função. Então, acho que tu sair, nada como um silêncio para se escutar, né? Eu imagino que tenha sido, assim, incrível. Muito reveladora, né? Muita liberdade, né? Tu volta a ter uma liberdade tua como indivíduo. Os teus quereres, né? Porque a gente no dia a dia como mãe, eu pelo menos, e acho que acredito que a maioria das mães, a gente prioriza o filho, as necessidades do filho. Claro. Tu chega em casa de um trabalho, tu tá esgotado, mas o filho ele quer o jantar. E tu não vai negar isso pro teu filho. Tu não vai olhar pro teu filho de 15 anos, de 12 anos, como é o nosso caso, e dizer, te vira. E aí, às vezes, tu acha, bom, eu gosto de chegar e não jantar. Fazer nada. É isso, mas daí, como tu tem que fazer jantar, tu já acha, eu gosto de chegar em casa. Não, eu não gosto. Não. Eu faço isso porque eu preciso, porque é da função, porque ele precisa. Então, esse é o cuidar que acaba virando prioridade. A maternidade, ela muda as nossas prioridades. A gente anula um lado, um desejo primitivo que a gente tem e pro resto da vida, porque tu sempre serás mãe. E hoje, no momento, eles ainda, numa escala menor, dependem da gente ainda, porque não fazem o jantar ou não vão sozinho a determinados locais. E aí a nossa função tá ali muito latente ainda, muito presente. Mas mesmo crescidos, eu acredito que quando saírem de casa, quando construírem as suas próprias famílias, ainda assim seremos mãe e ainda teremos... Eu vejo pelos meus pais, eles ainda se preocupam, eles ainda... A emancipação emocional leva bastante tempo, né? Ainda teremos essa função, assim, será que chegou bem? Será que fez bem? Mesmo não morando mais. Alguns fiozinhos que ficam hoje, né? Com eles pequenos é muita coisa, né? A gente fica presos, na verdade, né? E essa viagem, para mim, veio muito nesse sentido, assim... eu fui viajar, eu tinha as minhas escolhas, o meu time... As minhas prioridades, os meus desafios no dia, como pessoa, como profissional, estudando, desbravando, conhecendo o mundo também de uma outra forma. Foi um reencontro com essa Carol, que na verdade nem é um reencontro, né? Porque esta Carol livre, neste momento de maturidade, tu nem conhecia. Nem conhecia. E foi um despertar, uma descoberta, foi uma jornada pra dentro. Isso. E a cura, ela vem de dentro, né? A cura que eu digo no sentido, assim, da gente se sentir madura, se sentir pronta pra dona da tua vida, das suas escolhas, inteira, íntegra, potente. Autêntica, exatamente. Falando agora de algo que é parte do meu trabalho e da minha paixão, o vinho. Sim. Como tu vê a relação das mulheres com o consumo do vinho, especialmente quando falamos de beber com consciência? Tá. Eu acho que é muito importante que a gente possa ter essa relação consciente com o uso da bebida, porque eu acho que essa consciência ela está muito vinculada ao que é saudável, né? Porque daqui a pouco, assim, se eu não sei a serviço de que está aquele momento em que eu vou tomar meu vinho, que pode ser um momento tão bacana, né? De prazer, de conhecimento, de contato com culturas, de percepção de sabores, de cheiro, né? Da experiência toda consciente ali do momento. Eu acho que se não for dessa forma, pode ir para um lado onde eu não tenha consciência nenhuma, onde entra no automatismo, né? Bengala, para fuga de sentimentos. Então, eu acho assim, o vinho como algo que não vai impedir minha conexão com o que eu estou sentindo, que não vai impedir meu discernimento sobre, né, por que eu estou fazendo aquele uso naquele momento, que seja consciente, né, que seja de uma forma equilibrada. Então, eu diria que consciência seria o principal, né? Eu chegar em casa nesse sentido. Nesse sentido, de eu chegar em casa, por exemplo, assim, e preparar um ritual. Aí hoje eu vou tomar esse vinho que eu quero experimentar, que sei lá, que eu ganhei ou que eu comprei, enquanto eu vou conversar com meu filho sobre como é que foi o dia dele. É diferente de chegar em casa assim, exausta, preciso tomar um vinho pra, né, porque hoje o dia foi pesado. Suportar. Onde é que tá entrando, né? A serviço de quê? Com que fim eu tô buscando, né? O vinho, ele tem esse tempo próprio. Ele precisa de espera, de maturação. Tu acha que ele pode nos ensinar, como mulheres, a também desacelerar do nosso próprio tempo e beber da vida com mais presença? Ai, gostei dessa analogia. Acho que sim, né? Acho que o vinho como uma metáfora de tempo e paciência, né?
que as coisas precisam, que assim é o que a vida como o vinho precisa, quer da gente, né? Coragem, tempo e paciência. Exato, exatamente, que a gente tenha mais paciência, porque é no tempo que grandes transformações podem acontecer, né, Carol? Não na correria, nesse automático. Leva um tempo para maturar. Leva. Na vida assim e no vinho. Como o vinho nas barricas, né? Não entendo Sim. nada, mas assim, a gente também na vida. E na verdade a gente amadurece melhor em boas condições de saúde, psíquicas. Assim como eu imagino que o vinho tenha lá todas as condições que ele precisa. Então acho que é uma metáfora bem interessante pra gente cuidar. Ai, Danda, eu adorei o nosso bate-papo. Muito feliz em te receber aqui para essa conversa tão cheia de propósito, de significado, de afeto, de verdade. Sim, muito feliz, e nós estamos nos aproximando do final do nosso podcast. E agora a gente tem um quadrinho de perguntas rápidas que se chama Wine Drops. Posso começar contigo? Vamos lá. Se tu pudesse definir o vinho com uma palavra sensação, qual seria? Sensação? O vinho com uma... Defina vinho com uma palavra sensação. Uma sensação. Frescor. Boa. Qual o melhor conselho para mulheres que estão se redescobrindo após grandes mudanças? Que coloque a lupazinha para dentro. Viajar sozinha é uma experiência que toda mulher deveria viver, sim ou não? Sim. Qual seria um destino para essa mulher? Eu fico pensando, porque eu acho assim que depende muito mais do trajeto que a gente vai fazer com a gente, que é tudo isso que a gente está falando aqui, do que o destino em si. Mas é claro que se puder ser assim, né, nas Maldivas, por exemplo, eu acho que seria maravilhoso. Tu achava que ia ser isso, viu? Bom a gente se conhecer, né? Além da taça, que outras formas tu enxerga pra gente se conectar de verdade com os outros, além de nós mesmas? Além da taça, a palavra. Lindo, amei. Aí essa aí é pegadinha, hein? Eu nem pude treinar. Viu? Mas, né, nem sempre é fácil, mas tem que vir de dentro. Exato. Bom, Danda, então por hoje é isso. Encerramos assim o nosso episódio. Muito feliz de te ter aqui. Eu muito também, feliz, adorei. Que a gente possa brindar a vida, brindar os encontros, a nossa amizade, a amizade dos nossos filhos. E é isso. É isso, autoconhecimento, a transformação e todo esse exemplo e modelo, né, Carol, que tu também proporciona para outras mulheres que estão aí nessa batalha assim tão difícil, né, que a gente se perder e se achar de novo depois, né? E para os nossos ouvintes, não esqueçam de seguir o trabalho da Daniela, observar o que ela faz. Ela tem também as redes sociais dela, ela compartilha o trabalho dela, muito bacana, reflexões, e eu sou uma super apoiadora, incentivadora. Verdade. E até os próximos episódios. Até, obrigada.